Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Veni Casagrande com informações do Flamengo, e no vídeo de agora a gente vai trazer como é que foi o dia seguinte do Flamengo lá no Ninho do Urubu após a eliminação na Copa do Brasil. Momento de crise, cobrança, teve novidade nos treinamentos. A gente vai trazer todas essas informações, tendo em vista aí que muita gente ficou revoltada com essa eliminação do Flamengo. Eu no meu vídeo anterior, na base da correria, trouxe alguns pontos positivos a se tirar dessa eliminação. Obviamente a eliminação nunca é favorável a ninguém, ninguém fica feliz sendo eliminado de uma competição, mas dá para olhar o copo meio cheio, e eu já trouxe esses fatores no último vídeo. E agora a gente vai trazer as informações de como é que foi o dia seguinte, se teve cobrança, se não teve, e Varela vai renovar ou não vai com o Flamengo? Já está se arrastando essa novela e a gente vai trazer mais informações envolvendo esse assunto e muito mais no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e também hypar o vídeo. Isso é importante, pessoal. Dá a moral aí de hypar o vídeo, porque isso ajuda demais. Vamos lá, vamos para as informações. Como é que foi o dia seguinte do Flamengo lá no Ninho do Urubu? Teve cobrança? José Boto se reuniu com o Felipe Luiz ou não? Como é que foi? Teve reunião? Jogadores... Gente, foi um dia qualquer. Repito o que eu falei na minha transição. Obviamente o Flamengo não queria ser eliminado. Obviamente o Flamengo queria sair da Arena MRV com a classificação. Mas o clube, a diretoria, a comissão técnica entendem que tudo foi feito conforme planejado. Ah, mas escalou errado. Gente, ele escalou em cima daquilo que foi planejado para a Copa do Brasil, que não é segredo para ninguém. É a terceira prioridade, ou era a terceira prioridade do Flamengo na temporada. Vem a pressão agora em cima do Brasileiro da Libertadores aumenta? Claro que aumenta, sem sombra de dúvidas. Não tem como. Se o Flamengo perder a Libertadores, foi eliminado na Libertadores para o Internacional, vai ser uma... Aí eu posso dizer que vai ter uma crise dentro do Flamengo. Mas nesse momento, nenhuma crise. Não vou dizer que foi como um dia qualquer, porque ninguém gosta de ser eliminado. Mas não teve cobrança, não teve caça às bruxas, como muita gente está achando. O Felipe Luiz não balança no cargo de treinador do Flamengo, muito pelo contrário. Existe um respaldo muito grande em cima do trabalho que está sendo feito do treinador. Mas agora o foco volta ainda mais para o Brasileiro e para a Libertadores. Brasileiro, o Flamengo tem o Mirassol agora no sábado, e a Libertadores, o primeiro jogo contra o Internacional, dia 13. Lembrando que o Internacional vivendo uma crise absurda, foi eliminado, inclusive, na Copa do Brasil para o Fluminense, e jogando mal as duas partidas. Então não teve isso lá no Ninho do Urubu de crise, cobrança, reunião, meu Deus, o que temos que mudar? Nada disso. Há um entendimento interno que o planejamento foi muito bem feito e o planejamento está sendo seguido. Tanto é que teve mudança na escalação, girando o elenco, fazendo o famoso controle de carga. E por falar em controle de carga, quem treinou hoje, quinta-feira, lá no Ninho do Urubu, foi Luiz Araújo, jogador que ficou fora dos últimos 2 jogos do Flamengo por conta de controle de carga, e a tendência é que volte agora nesse sábado contra o Mirassol, jogo 6h30 da noite. Inclusive estarei lá, pessoal. Domingo é Dia dos Pais. Eu perdi meu pai muito cedo, quem me acompanha aqui sabe disso. Infelizmente não tive a oportunidade de conhecer meu pai, mas o Papai do Céu me deu uma mãe que é maravilhosa, que consegue e conseguiu muito bem fazer o papel de mãe e pai. E para comemorar o Dia dos Pais, nós estaremos lá no Maracanã. Espero que com casa cheia, com uma vitória do Mengão, para ser um dia maravilhoso. E o Flamengo precisa vencer, porque vocês sabem que no Campeonato Brasileiro está empatado em pontos com o Cruzeiro, 37 pontos, com um jogo a menos contra o Sport. Inclusive o fato do Flamengo ter sido eliminado na Copa do Brasil abre uma janela aí no calendário para jogar essa partida contra o Sport, porque senão não teria janela. O Flamengo, se ficasse passando de fase na Copa do Brasil, quando esse jogo iria acontecer? Então essa é a boa notícia. Então, pessoal, resumindo, não teve caça às bruxas. Muita gente me perguntando isso nas ruas. Felipe Luiz balança, o que vai acontecer agora? José Boto cobrou, Felipe Luiz... Gente, não teve isso. Óbvio, ninguém gosta de ser eliminado, mas o Flamengo, é duro dizer isso, o Flamengo caiu de pé, venceu o jogo, jogou bem, depois de muito tempo sem jogar bem, embora o Felipe Luiz não tenha gostado do questionamento na entrevista coletiva, mas o Flamengo não vinha jogando bem, jogou bem contra o Atlético Mineiro. Agora é pensar no Brasileiro e na Libertadores. Para encerrar nosso vídeo, pessoal, renovação de Varela.
Hoje o GE publicou uma matéria sobre isso, dizendo que teve um avanço, que espera a renovação de contrato. O Flamengo espera a renovação de contrato para a semana que vem. E sim, o Flamengo espera que semana que vem tenha essa assinatura. Eu não consegui detalhes do que aconteceu do Mundial para cá. Mas do Mundial para cá teve mudança, porque estava tudo encaminhado, depois o empresário veio ao Brasil e aí eles tiveram uma outra conversa. Provavelmente alguém tentou mudar uma cláusula aqui, outra acolá, e aí teve uma divergência e agora eles estão próximos desse acordo para que tenha assinatura de contrato. Embora o Emerson Royal tenha chegado, hoje o Varela é considerado o titular, digamos assim. E o Flamengo, Felipe Luiz, querem muito a renovação do Varela. O Varela também já disse publicamente que quer ficar. Agora falta essa assinatura de contrato para o novo vínculo, que vai ser válido até dezembro de 2027, seja assinado. Enfim, o uruguaio fica no Flamengo. Pessoal, De La Cruz sendo preparado para o jogo de ida da Libertadores. Muita gente me perguntando sobre De La Cruz. E lembrando, Jorginho não pode jogar contra o Mirassol no sábado. Aí, quero ver o que o Felipe Luiz vai fazer nesse meio de campo do Flamengo. Inclusive, fica um questionamento para vocês aí. Qual o meio de campo, qual o time titular do Flamengo para pegar o Mirassol? Você monta. Pode montar aí, comenta, que eu quero ver a opinião de vocês. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Então se prepare, porque o que eu vou te contar agora sobre o Flamengo é algo que você não vai ouvir em lugar nenhum. E eu preciso que você preste atenção do início ao fim. Antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal. Bastidores do Mengão Notícias, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão e deixa sua opinião nos comentários, porque o que está para acontecer no Ninho do Urubu pode mudar completamente os rumos do nosso Mengão nesta temporada. O que eu descobri nos bastidores não é só uma notícia de mercado, não é só mais um boato de contratação. É uma reviravolta que pode mexer com a hierarquia do futebol brasileiro e até abalar os planos do Arsenal, um dos gigantes da Premier League. Você acha que já viu o Flamengo surpreender? Então espere até ouvir o que está acontecendo. Enquanto a maior parte da torcida ainda se recupera da eliminação amarga na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, o clube está se movimentando nos bastidores de forma silenciosa, estratégica e calculada. E o alvo é um jogador que, se realmente vestir um manto sagrado, vai causar impacto imediato no time, no campeonato e até na imagem internacional do Flamengo. Estou falando dele, Fábio Vieira, o meia português de 25 anos, joia revelada pelo Porto e atualmente no Arsenal, que pode estar muito mais perto do que você imagina de desembarcar no Rio de Janeiro. Mas o que faz essa história ser tão explosiva não é apenas o interesse do Flamengo, é todo o enredo que vem por trás dessa possível negociação. Fábio Vieira foi contratado pelo Arsenal em 2022 por cerca de 35 milhões de euros, mas nunca conseguiu encontrar o seu espaço definitivo no esquema de Mikel Arteta. 2 anos depois, com apenas 3 gols e 10 assistências somados na Inglaterra, foi emprestado de volta ao Porto. Lá até mostrou lampejos de genialidade, 5 gols, 6 assistências, mas ficou abaixo do que se esperava. O Porto agradeceu, mas não quis renovar o empréstimo. Agora, de volta a Londres, Fábio Vieira já sabe que não está nos planos. Arteta liberou sua negociação, e é aí que o Flamengo surge como protagonista. Felipe Luiz, que entende o jogo europeu como poucos, deu o aval imediato ao nome. E não foi um aval qualquer. Segundo fontes internas, ele pediu prioridade máxima. O motivo? Vieira tem exatamente o perfil que Felipe procura para dar ao time algo que hoje falta, nos momentos decisivos. Um cérebro criativo no meio-campo. Alguém capaz de transformar uma posse de bola comum em uma jogada mortal. E essa não é apenas uma jogada de mercado, é um golpe cirúrgico. José Boto, o diretor executivo, que conhece como poucos as engrenagens das negociações internacionais, está conduzindo as conversas diretamente. Entre os cenários discutidos, há desde um empréstimo com opção de compra até uma aquisição definitiva, por um valor reduzido, aproveitando a pressão do Arsenal para recuperar parte do investimento. Mas você pode estar se perguntando, por que Fábio Vieira deixaria a Europa agora? A resposta é tão simples quanto intrigante. Reconstrução de carreira. Vieira sabe que não terá minutos relevantes em Londres e vê no Flamengo uma vitrine global, não apenas para retomar seu protagonismo, mas para disputar títulos como Brasileirão, Libertadores e até um próximo Mundial de Clubes.
E não é exagero dizer que, se essa negociação se concretizar, estaríamos falando de um dos reforços mais técnicos a pisar no Brasil nos últimos anos. E aqui vem a parte mais provocativa dessa história. Nos corredores do Ninho, a chegada de Vieira é vista como um empurrão final, para garantir a prioridade máxima no Brasileirão. Após a queda na Copa do Brasil, a diretoria deixou claro, inclusive com condicionamento de premiações, que o título nacional é o objetivo número 1. E não é só a Libertadores também está no radar, especialmente porque a classificação para a fase de mata-mata veio no último suspiro da fase de grupos. Ou seja, o Flamengo precisa, urgentemente, de reforços que cheguem para jogar e decidir. Nesse sentido, a integração de novos contratados como Emerson Royal, Carrascal, Samuel Lino e Saul já está em curso. Felipe Luiz, inclusive, admitiu internamente que talvez tenha usado o Lino além da conta, tamanha a necessidade de resultados imediatos. E a entrada de Fábio Vieira nesse contexto poderia não só aliviar essa pressão, como transformar o setor criativo do Flamengo em um dos mais temidos do continente. Só que existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais saboroso e perigoso. Essa negociação está sendo tratada com absoluto sigilo. Não há vazamentos para a imprensa inglesa, não há movimentações óbvias nas redes sociais, nada que possa alertar concorrentes. E isso é raro, muito raro no futebol. O que significa que se a notícia vazar no momento errado, clubes da Europa e até rivais no Brasil podem tentar atravessar o negócio. E mais, há rumores de que o Arsenal, diante da pressão para reforçar seu próprio elenco, pode aceitar uma saída até abaixo do valor de mercado, desde que o negócio seja rápido. Isso coloca o Flamengo em posição de vantagem, mas também de urgência. E é justamente essa urgência que está movimentando reuniões, telefonemas e até sondagens diretas com o staff do jogador nos últimos dias. Enquanto isso, a torcida mal imagina que por trás do aparente silêncio após a eliminação, o Flamengo está armando um movimento que pode incendiar a temporada. E não se engane, essa não seria apenas uma contratação. Seria uma mensagem clara de que, mesmo diante de tropeços, o Mengão está disposto a investir pesado para se manter no topo. Agora me diga, você acha que essa contratação vai acontecer? Acha que o Flamengo deve apostar alto para trazer Fábio Vieira já nesta janela? Deixa sua opinião aqui nos comentários e não esquece, se inscreve no canal Bastidores do Mengão Notícias, ativa os sininhos para receber tudo em primeira mão e fica ligado, porque o que vem aí pode ser simplesmente histórico.